Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre equipamento de proteção individual. Quando se pensa em equipamento de proteção individual com eficiência, se pensa em EPI. E a utilização desse EPI, ele é de fundamental importância para a proteção dos profissionais que trabalham na área da saúde. Garantir o acesso ao EPI a todos os trabalhadores em quantidade e de qualidade é de inteira responsabilidade do empregador, seja ele público, seja ele privado, seja o trabalhador no regime CLT ou no regime estatutário, como também é obrigação desse empregador. O treinamento de todos os funcionários, a supervisão do uso adequado desse EPI, assim como a manutenção e a reposição no caso se houver necessidade desse EPI também. Lembrando que essa reposição deve ser feita sempre com base nas normas que está na embalagem de cada EPI, de acordo com o relatado com cada fabricante. Uma outra coisa importante é que esse EPI deve ser fornecido do tamanho adequado para cada trabalhador. Trabalhadores com biotipos maiores devem usar o EPI maior e aquele trabalhador com biotipo menor deve utilizar um EPI adequado para o seu tamanho. Uma coisa muito importante que nós devemos ressaltar é o uso adequado desse EPI, visto que hoje, principalmente durante a pandemia, esse equipamento de proteção individual, ele é finito, ele acaba. Então o uso deste equipamento com responsabilidade pode salvar muitas vidas. Os tipos de EPI hoje disponibilizados para prevenção da Covid-19 são baseados de acordo com a tarefa executada, mas de maneira geral, todos os EPIs devem ser selecionados com base no risco biológico de cada setor e o risco biológico que esses trabalhadores estão expostos. Esses EPIs devem estar cadastrados e regularizados aos órgãos reguladores e à Anvisa. E outra coisa importante é o método de armazenamento, de limpeza, o uso adequadamente devem ser realizadas de acordo com as normas estabelecidas por cada fabricante. Uma coisa muito importante que nós temos que frisar: em nenhuma hipótese esse equipamento de proteção individual deve ser utilizado ou deve ser levado para casa. Em geral, esses EPIs devem ser disponibilizados pelos serviços de saúde e utilizados pelos profissionais de saúde que estão responsáveis pelo atendimento de pacientes com Covid-19. Então são eles: é o gorro, o óculos de proteção ou protetor facial, máscara, avental impermeável com as mangas compridas, luvas de procedimento. Com relação à máscara, nós temos uma particularidade: se o ambiente que o trabalhador tiver exposto for um ambiente gerador de gotículas, ele deverá utilizar máscara cirúrgica. Se o ambiente em que o trabalhador de saúde estiver exposto for um ambiente de produtor de aerossóis, como por exemplo a intubação, extubação de paciente, ambientes, por exemplo, a UTI, que tem pacientes entubados, pacientes que precisam fazer aspiração traqueal, pacientes que precisam ser submetidos à ressuscitação cardiopulmonar, até ventilação manual pode produzir aerossóis. E broncoscopia, aí nós vamos ver na tabela 2 a utilização dessas máscaras. Para esses ambientes que eu falei com a utilização de aerossóis, utilizar máscara N95, N99, N100, PPF2 ou PPF3. São os tipos de máscara que tem uma filtração mínima de 95%. Figura 2. Cuidados de higiene e equipamentos de proteção individual EPIs que devem ser fornecidos e utilizados pelos trabalhadores do serviço de saúde. Trabalhadores envolvidos nos atendimentos e os equipamentos de proteção individual que cada um deve utilizar. Para trabalhos que fazem triagem, se não for possível manter a distância mínima de 1 metro dos pacientes com sintomas gripais, incluem-se as recepcionistas, as agentes comunitários de saúde, seguranças e etc., lavar as mãos constantemente e usar máscara cirúrgica. Para trabalhadores da saúde que fazem avaliação e atendimento de casos suspeitos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos devem lavar as mãos constantemente, utilizar máscara cirúrgica, usar luvas, usar avental e utilizar óculos nos atendimentos. Para procedimentos geradores de aerossóis, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos
devem lavar as mãos, devem usar luvas, devem usar aventais, devem usar óculos, devem usar máscara N95 ou similares e gorro. Manejo de pacientes críticos, emergência e UTI, devem utilizar os mesmos equipamentos, lavar as mãos, usar luva, o avental, o óculos, a máscara N95 ou similar e o gorro. Para as atividades de apoio realizadas a 1 metro dos pacientes suspeitos ou confirmados, lavar a mão, utilizar máscara cirúrgica, luvas, aventais e óculos. Nota: os EPIs indicados dependem da atividade realizada pelo trabalhador e não apenas pela sua função. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos de proteção individual para o pessoal da limpeza. Para o pessoal da limpeza deve utilizar luva de borracha de material resistente. Essas luvas de borracha poderão ser de cano longo ou de cano curto para proteção das mãos ou até proteção do antebraço. Usar máscara cirúrgica, exceto para ambientes produtores de aerossóis. No caso dessa pessoa for fazer a limpeza e a desinfecção de locais de trabalho onde há produção de aerossóis, utilizar a máscara N95, a N99, a N100, PPF2 ou a PPF3. Nesses ambientes produtores de aerossóis, além da máscara, ela deverá utilizar óculos para proteção, utilizar botas de material impermeável de cano alto e de solado antiderrapante. Além desses materiais, esse profissional ainda deve utilizar o avental completo e o gorro, como eu vou mostrar na figura 3 logo adiante. Os equipamentos de proteção individual que não são descartáveis, os óculos, botas e luvas, esse material deve ser lavados e desinfectados corretamente, guardados secos. A periodicidade da troca desse material vai depender do grau de uso desse material. Se esse material for usado o dia inteiro, todos os dias, ele vai sofrer desgaste com o tempo e deverá ser trocado mais periodicamente. Então, o tempo de troca desse material, desse equipamento de proteção individual, pode ser diário ou até uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, dependendo do grau de uso desse material. Para a desinfecção desse material deve ser utilizado o hipoclorito de sódio a 1%. Depois lavar com água abundante para poder tirar os resíduos dos sanitizantes e guardar esse material seco. No caso das máscaras N95, N99, N100, PPF2 ou PPF3, que tem 95% de filtração, essas máscaras elas devem ser trocadas quando estiverem saturadas, sujas ou úmidas. Para realizar a guarda e o acondicionamento desse tipo de material, deve seguir os protocolos definidos por cada setor. Uma coisa muito importante foi a nota técnica número 4 de 2020, atualizada pela Anvisa, que excepcionalmente, no caso de carência de material, esse material poderá ser utilizado um tempo maior do que é descrito pelo fabricante, desde que seja pelo mesmo profissional de saúde, desde que seja respeitado o protocolo de retirada, armazenamento e guarda desse material. Para proteger esse tipo de máscara N95 ou similares de gotículas ou partículas, poderá ser usado um protetor facial chamado Face Shield, como vou mostrar a imagem agora para vocês. Antes de pegar e utilizar cada máscara ou equipamento de proteção individual, esse equipamento ele deve ser inspecionado pelo profissional de saúde para ver se está tudo adequado, para ver se esse equipamento está em condições de uso e de proteção. Portanto, as máscaras não poderão estar encharcadas, úmidas, com sujeiras, rasgadas, amassadas ou com vincos. Caso esteja em alguma dessas situações, a máscara deverá ser descartada. Caso não seja possível verificar se a máscara está vedando realmente no rosto do funcionário ou do trabalhador da saúde, essa máscara deverá ser descartada imediatamente. Ela deverá estar bem encaixada no rosto e totalmente vedada, não permitindo saída de ar por fora da máscara. Isso no caso da máscara N95 e PFF2 ou similares. Para remover a máscara, utilize sempre os elásticos para retirar máscaras sem encostar sua face exterior
o interior da máscara. Acondicionar em saco de papel, saco plástico ou similares. Cada local de saúde deve definir um protocolo e local de armazenamento dessas máscaras e desses EPIs, assim como a identificação de cada uma delas com o nome do trabalhador. Ainda de acordo com a referida nota técnica 16, não deverá ser usada a máscara cirúrgica sobreposta à máscara N95 e similares. Além de não garantir a filtração ou contaminação, seria mais um EPI jogado fora no caso da N95 em um momento de pandemia em que as máscaras estão tão escassas no mercado. Muito importante, após o atendimento com pacientes suspeitos ou com Covid-19, todo EPI deve ser retirado e descartado de forma correta, de acordo com o protocolo de cada setor de saúde. Após retirada de todo EPI, o funcionário deverá lavar as mãos e os resíduos potencialmente infectados deverão ser tratados de acordo com o protocolo de cada ambiente. Essa aqui é um tipo de máscara cirúrgica que todo mundo conhece e é a mais simples. Como usar ela corretamente? Ela tem uma frente e um verso, deverá sempre a solda do elástico estar para frente e a parte que tem um arame para cima. Como usar? Primeiramente, certifique que você higienizou a mão corretamente. Segure a máscara pelas alças com a solda virado para frente e com o arame voltado para cima. Aproxima, segure pelo elástico, certifique de que você lavou a mão corretamente. Aproxime a máscara do nariz, molda o arame no nariz, segurando a máscara pela alça, passa atrás da orelha e ajeita a máscara no queixo aqui corretamente. Não deverá ter espaço entre a máscara e a boca, ficando bem encaixada. Após colocar, não se deve nunca tocar a parte da frente da máscara. Realiza-se todos os procedimentos que tiver que fazer com o paciente. Para retirar a máscara, lave as mãos novamente, tire a máscara pelo elástico, descarta em uma lixeira com tampa e lave a mão novamente. É assim que se usa a máscara do tipo cirúrgica. Então, pessoal, esse foi um treinamento sobre EPI e uso de EPI. Se precisar, assista esse vídeo mais de uma vez. São os procedimentos básicos para orientação e prevenção de contaminação do Covid-19. Então, pessoal, utilize o EPI. O importante é saber manusear esse EPI de uma forma correta, assim como a sua colocação, a sua retirada e o possível condicionamento. Quando não for possível, o descarte imediato desse EPI. Caso de condicionamento, nós já vimos lá em cima. Então, pessoal, sucesso no atendimento. Utilize o EPI de uma forma correta e consciente em cada atendimento. Deus abençoe.